Muito antes de Brasil se chamar Brasil, o que a gente conhece hoje como nosso país era, na verdade, um continente inteiro de nações. Milhares de povos com culturas muito diferentes viviam aqui. Mas entre todos eles, dois grandes grupos se destacavam moldando a paisagem humana do litoral até o interior. E é a história deles que a gente vai desvendar agora. Olha só esse mapa. Ele já dá uma boa ideia da complexidade da coisa, né? É um verdadeiro mosaico de povos. Mas, se a gente olhar com um pouquinho mais de atenção, duas grandes áreas dominam o território. Ali, espalhados por toda a costa, os Tupi-Guarani. E lá para dentro, no vasto interior, os Tapuias. São eles os grandes protagonistas da nossa história de hoje. Então, vamos começar nossa jornada pelo litoral, porque foi justamente ali que um povo ocupou uma posição, super estratégica. E essa localização ia definir o primeiro e muitas vezes fatídico contato com os navegadores europeus que estavam chegando. E essa dominação da costa, gente, é um ponto-chave. Pensa bem, viver de cara para o mar moldou absolutamente tudo na cultura deles. E claro, definiu como seria o encontro com os navios que começavam a aparecer lá no horizonte. Agora, um ponto super importante. Quando a gente fala tupi, não é para imaginar uma única tribo, sabe? Pensa nisso mais como uma gigantesca família de povos, todos conectados por uma língua em comum. Grupos que a gente ouve falar como os potiguaras, os tupinambás, todos eles faziam parte desse mesmo grande tronco linguístico. Beleza, mas como é que era o dia a dia deles? Bom, eles eram navegadores fantásticos e guerreiros muito temidos. Eram craques na pesca, na caça, e viviam em aldeias que, olha, eram enormes, chegando a ter umas 700 pessoas. E um detalhe, eles já praticavam agricultura, o que é um grande diferencial. E essa imagem aqui, ela mostra talvez a maior habilidade deles, a navegação. As canoas esculpidas num único tronco de árvore eram a tecnologia de ponta da época. Eram literalmente as estradas deles. Serviam para tudo, viajar, pescar e, claro, para guerrear, subindo e descendo a costa e os rios. E isso nos leva direto a um pilar da sociedade tupi, a guerra. Para eles, não era só um conflito, era o centro da vida social. Tudo girava em torno disso, de ideias muito fortes, de honra, de orgulho, de força. Ser um grande guerreiro era, sem dúvida, a maior virtude que um homem podia ter. Ok, agora vamos fazer uma viagem. Vamos sair da costa, deixar o mar para trás e mergulhar no Brasil profundo, no interiorzão, porque é lá que vivia o outro grande grupo que a gente precisa conhecer para entender essa história completa. E para a gente começar a entender quem são eles, vale fazer uma pergunta bem direta. Afinal, quem eram os grandes adversários dos Tupi? A resposta para isso, olha, revela quase tudo sobre a relação entre esses povos. E a resposta está aí, Tapuias. Era assim que os Tupis chamavam todo mundo que não falava a língua deles. E o próprio nome já diz tudo, né? A palavra significa inimigo ou selvagem. Ou seja, a relação já nascia marcada pelo conflito, por ver o outro como totalmente diferente. E o modo de vida deles era o completo oposto. Primeiro, Tapuia também é um nome genérico para um monte de povos diferentes, como os Gês. Eles eram os donos do interior, do cerrado. Viviam como nômades, caçando e coletando. Não plantavam e, ao contrário dos Tupi, nem sequer navegavam. Para eles, o valor supremo não era a guerra, mas sim a pura força física. E como é que eles demonstravam essa força? Pois é, olha esse número. 110 quilos. Consegue imaginar? Esse era o peso de uma história de árvore que os guerreiros como Gês botavam nos ombros e saíam correndo em rituais. Era uma demonstração impressionante de resistência e de poder. Certo, agora que a gente já conheceu os dois lados, vamos colocar eles frente a frente, porque o contraste é gritante e ajuda a gente a entender o tamanho da divisão que existia aqui. E aqui o contraste fica explícito. De um lado, Tupi na costa, agricultores, vivendo em malocas, mestres da navegação e da cerâmica. Do outro, os Tapuias no interior, caçadores nômades que dormiam no chão, não navegavam e não produziam cerâmica. Eram literalmente dois universos distintos dividindo o mesmo território. Agora, a gente precisa falar de um assunto complexo, o canibalismo. No caso dos Tupi, é fundamental entender uma coisa. Não era por fome. Era um ritual heróico, uma forma de vingança. A crença era que ao comer a carne de um inimigo muito corajoso, eles poderiam absorver a força e a bravura daquele guerreiro.
Já entre os tapuias, a prática tinha outras motivações. Podia ocorrer como um ritual religioso ou, em alguns casos, simplesmente para alimentação, mas não estava ligado a essa ideia de vingança e de absorver a coragem do inimigo que era tão central para os tupi. Mas no fim das contas, por que essa divisão entre tupi e tapuia é tão importante para a gente entender hoje? A grande lição é esta: a ideia de uma identidade indígena única é um mito. O Brasil era, e de certa forma ainda é, um mosaico de culturas. E a divisão entre tupi e tapuia é o maior exemplo dessa imensa diversidade que existia aqui muito, muito antes de 1500. E para fechar, fica uma questão para a gente refletir. De que forma essa divisão ancestral, que era geográfica e cultural, entre os povos da costa e os povos do interior, continuou a influenciar e a moldar a formação e história do Brasil que a gente conhece hoje?